Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Centrado em Cristo. Estamos aqui no quarto vídeo da série sobre oração e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você está conversando com Deus sobre alguém? Sim, a pergunta é essa mesmo. Porque normalmente quando a gente está com uma outra pessoa, é de praxe a gente conversar sobre um outro alguém. E quando você está com Deus, você só fala sobre você e Ele ou você fala de mais alguém? É importante a gente falar desse mais alguém. Isso se chama, ou deveria se chamar, intercessão. Mas como é que deve ser a verdadeira intercessão? Intercessão é só a gente mencionar a outra pessoa? Muita gente tem feito assim, mas não necessariamente intercedendo por outra pessoa. Deixa eu explicar melhor isso. É muito comum, e a gente aprende isso desde que se converte, a gente apresentar a vida das pessoas diante de Deus. Então, a gente é incentivado, encorajado a apresentar um ente querido, os irmãos em Cristo, as autoridades e tantas pessoas diante de Deus, para que Deus opere na vida delas, para que Deus salve essas pessoas, para que Deus cure, enfim. Então, é comum. Aí a gente faz assim, imagine, Senhor, opera na vida dessa pessoa, cura essa pessoa, Senhor, faz um milagre, transforma essa pessoa. Amém. Não estou dizendo que isso é ruim, muito pelo contrário, isso é muito bom. Mas eu penso que a gente pode fazer algo melhor, porque uma questão que a gente precisa entender no que diz respeito à oração é que oração não é monólogo, ou seja, não é uma pessoa falando. Oração é diálogo, são duas pessoas falando. E por que eu coloco que a gente pode fazer melhor na intercessão? Porque se intercessão é uma forma de oração, isso quer dizer que na intercessão deveria ser eu, você e Deus conversando sobre uma pessoa. Então, o ideal seria quando eu apresentasse uma pessoa diante de Deus em oração, Deus também falasse sobre essa pessoa durante esse momento de oração. E de forma prática, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes quando a gente apresenta essa pessoa em oração para Deus, normalmente a gente coloca essa pessoa diante de Deus em oração, muito mais no sentido de colocar para Deus a resolução dos problemas e colocar para Deus a responsabilidade de Deus resolver, até porque Deus tem todo o poder, mas muitas vezes a gente esquece de se colocar diante de Deus para ouvir Deus do que Deus quer de fato fazer com essa pessoa, que pode ser muitas vezes através de nós mesmos, tentando exemplificar e explicar ainda melhor. Imagine que tem um irmão na igreja que está passando por uma situação difícil financeiramente. E aí eu chego diante de Deus e digo assim: Senhor, quero te apresentar fulano diante de ti, Senhor. Fulano está passando por uma situação financeira difícil, Senhor. Fulano está desempregado, fulano está com filhos em casa, passando necessidade financeira, Senhor. Não tem o que se sustentar, não tem como se sustentar, está com fome, tem poucas refeições, e eu estou colocando diante de Deus isso. E às vezes eu coloco isso diante de Deus na confiança de que Deus vai fazer um milagre, prover alguma coisa sobrenaturalmente para que essa pessoa seja suprida. E isso eu acho muitas vezes que é o suficiente, que eu estou intercedendo. Mas se intercessão é uma forma de oração, o que eu deveria estar fazendo, na verdade, era estar colocando diante de Deus, mas também estar atento para o que Deus falaria dessa pessoa para mim. E muito provavelmente, nessa situação em específico que eu estou exemplificando aqui, Deus falaria assim para mim: Leandro, está vendo esse meu filho que você está clamando? Eu quero operar na vida dele. E sabe como eu quero operar? Eu quero que você tire do recurso que você tem e você leve para compartilhar com ele do que eu tenho te dado. Olha que coisa interessante. O que eu quero chamar a atenção aqui
é que, na verdade, muito que a gente coloca diante de Deus e tem na cabeça como intercessão é a gente colocar diante de Deus a situação das pessoas, mas não como uma conversa com Deus, mas apenas como empurrando para Deus a responsabilidade das coisas. E eu penso que a gente precisa conversar com Deus sobre as pessoas, ou seja, a gente deve colocar diante de Deus as pessoas, mas também estar atento diante de Deus sobre aquilo que Deus tem para aquelas pessoas. E a gente só vai saber disso se a gente estiver de ouvidos abertos, ouvindo o que Deus quer nos comunicar. Às vezes o que Deus quer nos comunicar pode ser uma ação direta de a gente, como eu disse nesse exemplo, que a gente faça algo por essa pessoa. Às vezes Deus quer que a gente só continue orando. Às vezes Deus quer que a gente descanse. Às vezes Deus quer que a gente dê uma palavra. Às vezes Deus não quer que a gente faça mais nada. Mas, de fato, a intercessão deveria ser uma conversa entre eu e Deus, e não apenas eu lançar diante de Deus a vida de uma pessoa. Então eu volto para a pergunta inicial. Você tem conversado com Deus sobre alguém? E aí a pergunta se transforma na pergunta: você tem intercedido por alguém diante de Deus? Ou você tem apenas lançado a vida das pessoas diante de Deus como se Deus tivesse a responsabilidade de resolver? Não estou colocando isso para colocar um peso sobre a sua vida, muito pelo contrário. Na verdade, eu estou colocando essa situação que serve para mim também, para que a gente esteja pensando sobre isso e para que a gente esteja desenvolvendo a nossa relação de oração com Deus, não na perspectiva de que Deus tem a obrigação de fazer coisas, mas de que nós temos uma amizade tamanha com Deus, de que nós estamos disponíveis para Ele, para que Ele inclusive nos use, se assim Ele quiser, para que a gente compartilhe dos mesmos desejos e dos mesmos propósitos que Ele tem na vida das pessoas que estão ao nosso redor ou nas quais Ele queira operar. Tá ok? Se esse conteúdo te edificou, você possa dar um like, você possa compartilhar com outras pessoas, e comenta aqui embaixo também se você já teve alguma experiência de, em oração, Deus ter falado com você sobre alguém. Comenta aqui embaixo. Isso vai ser muito importante para edificar outras pessoas, tá ok? Um abraço.